Chegando agora para vocês o nosso quadro Direitos e Deveres. Bom, gente, nós estamos recebendo aqui a Maria Rita, advogada, Vila Nova, maravilhosa, que veio hoje aqui para bater um papo com a gente e a gente entender um pouco mais sobre essa história do fim da idade mínima na aposentadoria especial. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que a aposentadoria especial é essa, para que o público fique mais atento e saiba quais são os seus direitos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar falando aqui com a população piauiense, esclarecendo um pouco sobre essa aposentadoria que é extremamente importante, mas que pouca gente realmente entende ou sabe que tem acesso, pode ter acesso a essa aposentadoria. A aposentadoria especial é uma aposentadoria destinada para aquelas pessoas que trabalham em atividades penosas à saúde, em atividades insalubres, atividades que com o passar do tempo podem te debilitar, podem diminuir a sua expectativa de vida. Então, foi instituída essa aposentadoria especial com o objetivo de retirar esse trabalhador que labora em atividade degradante do mercado de trabalho mais cedo, para quem sabe aí dar uma maior dignidade para esse trabalhador e para que ele consiga aumentar a sua expectativa de vida ao ser retirado da atividade penosa à sua saúde. Doutora, uma coisa que nos chama a atenção, mito ou verdade, que tiraram os direitos que essas pessoas tinham de um certo tempo para cá? O que acontece? A aposentadoria especial ela surgiu em 60, com a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. Quando ela foi instituída com o requisito idade menor do que a população geral, né? Quem trabalhava com risco tinha direito de aposentar mais cedo. Só que era uma idade reduzida. Né? E em 68, se compreendeu que não era necessário o estabelecimento de um requisito etário. Bastava a comprovação de um tempo de exposição mínima ao agente nocivo. Então, desde 68, a aposentadoria não exigia mais a idade mínima. Ela exigia apenas um tempo mínimo de contribuição, que era de 15 anos, 20 anos ou 25 anos de trabalho com exposição a agente nocivo à saúde. E desde 68 era assim, não se pedia uma idade mínima, mas apenas um tempo mínimo de contribuição, né, um tempo mínimo de trabalho exposto ao agente nocivo. No caso, 15 anos eram os mineradores, né, de minas de subsolo, que bastava comprovar os 15 anos de trabalho para se aposentar. 20 anos os mineradores que trabalham em minas de subsolo, mas fora da frente de produção, e quem trabalha com amianto. E 25 anos demais categorias de trabalhadores, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, eletricistas, frentistas, enfim, uma gama de trabalhadores que elaboram expostos a agentes nocivos químicos, biológicos, físicos, degradantes à saúde. Então, para esses trabalhadores, desde 68, bastava comprovar esse tempo mínimo de contribuição para acessar a aposentadoria. Só que com a reforma da Previdência, houve uma mudança desse paradigma enorme. Passou-se a ser exigido, com a reforma da Previdência, um requisito etário, uma idade mínima, além do tempo de contribuição mínimo, né? Além dos 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. E, na prática, o que isso quis dizer? Quis dizer que esse trabalhador, mesmo que atingisse aí os 25 anos de trabalho exposto a ruído excessivo, a calor excessivo, ele teria que completar uma idade mínima de 60 anos para assistir direito a essa aposentadoria. Ou seja, na prática, ele seria forçado a permanecer por bem mais tempo em trabalho degradante à sua saúde, para só assim conseguir lograr direito à aposentadoria especial. Então, de fato, foi um prejuízo com a reforma da Previdência a esses trabalhadores que laboravam em atividade nociva à saúde. Assim, mas para o seu entendimento, doutora, qual foi o principal, na verdade, argumento para essa parte jurídica, na verdade, que foi utilizada pelo STF para derrubar essa idade mínima? Certo. A idade mínima, quando ela foi instituída pela reforma da Previdência, né, o constituinte reformador, que é a Câmara dos Deputados, né, e o Senado, eles compreendiam que havia necessidade de estabelecer um equilíbrio financeiro atuarial sobre a perspectiva de um déficit previdenciário, né,
que haveria aí uma grande despesa no sistema previdenciário e tentando equacionar essa despesa, eles impuseram a idade mínima. O STF agora, para declarar a inconstitucionalidade da idade mínima, eles compreenderam que a imposição da idade mínima fere a um princípio constitucional de proteção à dignidade do trabalhador, porque a própria Constituição Federal estabelece que deve haver requisitos diferenciados de aposentadoria para pessoas que trabalhem com atividade nociva à saúde. E ao impor a idade mínima, o Congresso também, de certa forma, impôs que esses trabalhadores permanecessem na atividade de risco por mais tempo. Então, acabou perdendo o sentido da aposentadoria especial, porque se a ideia é proteger o trabalhador e tirar ele da atividade degradante à sua saúde, né, dando uma maior expectativa de vida, dando maior dignidade, com a imposição de uma idade mínima, havia ali uma quebra desse direito e uma violação a princípios básicos de proteção ao trabalho, proteção à dignidade do trabalhador. E por isso é que o STF tomou essa decisão de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo da idade mínima. Hoje, após essa mudança promovida pela DI 6309 do STF, basta que se comprove o tempo mínimo de exposição à atividade nociva para que o trabalhador tenha acesso a essa aposentadoria especial, o que é uma grande vitória para a classe trabalhadora. Agora, doutora, quando você fala assim, a gente fica alegre e ao mesmo tempo a gente fica triste. Sim. Quase tudo que nós buscamos como direitos é uma luta constante e uma espera gigantesca. Tem pessoas que partem e nunca recebem esses direitos. Eu pergunto, na prática, como isso realmente vai acontecer? Na prática, com essa mudança de posicionamento do STF, aquelas pessoas que trabalham já por 25 anos, por exemplo, pessoas que trabalham na área da saúde, eletricistas, frentistas, técnicos de radiologia, pessoas que trabalham com ruído acima de 85 decibéis, pessoas que trabalham com calor excessivo, se tiverem os 25 anos de trabalho nessas atividades, procurem um profissional para que lhe orientem, porque você já pode ter acesso à sua aposentadoria especial e pode se afastar da atividade nociva, né? Você não é obrigado mais a continuar trabalhando em atividade degradante à sua saúde. Você já pode ali usar, né, desse direito da aposentadoria especial. E, na prática, é assim que o trabalhador pode usufruir desse direito, né? Se ausentar, sair do mercado de trabalho da atividade nociva, pelo menos. Ele pode trabalhar, continuar trabalhando em outras atividades para garantir a renda, mas a atividade nociva, ele já pode se afastar com os 25 anos de tempo de contribuição. Então, é uma grande vitória. De fato, é uma grande vitória porque com a reforma da Previdência, né, com a emenda constitucional 103 de 2019, foi muito triste para os trabalhadores que já estavam ali cansados de trabalhar. E quantos já partiram e não tiveram esses direitos por causa dessa mudança? Porque de 2019 para cá, já são o quê? 6 anos, 7 anos, né? 7 anos, até que tenha vindo essa decisão do STF. Mas que antes tarde do que nunca também, Verdade. né? Agora, assim, doutora, o que a gente precisa orientar as pessoas? Porque a busca diretamente dessa pessoa sozinha sempre é uma luta. Nesse caso, há necessidade de um advogado? Assim, a minha compreensão é de que para aposentadoria especial é interessante procurar um advogado especializado. Sim. Por quê? Porque ela é uma aposentadoria um pouco mais complexa para se conseguir. Ela precisa de um documento para que o empregado tenha acesso a essa aposentadoria, de um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É até difícil o nome. O nome é difícil, tal como a compreensão por uma pessoa que não entende, né, por um leigo, por um segurado, por um trabalhador, a leitura desse documento. É um documento que vai ter o histórico laboral desse empregado e deve constar o fator de risco que esse empregado está exposto durante a sua rotina de trabalho. E é importante um advogado nesse momento para que ele possa averiguar se esse documento está correto, que ele possa averiguar se esse empregado preenche os requisitos ou se esse documento precisa ser corrigido, para que ele possa conseguir mais provas para instrumentalizar um processo de aposentadoria especial, porque o INSS tende a dificultar essa modalidade de aposentadoria justamente porque o empregado tem acesso a ela mais cedo. Então, Muito o INSS bom. tende a dificultar. Doutora, para quem já está com o seu caso em processo no INSS, essa pessoa, como é que fica essa pessoa que já vem lutando tanto e que ela tem bons argumentos e esse processo já está lá no INSS? O processo já está no INSS. O INSS, como a alteração do STF é muito recente, ainda não saiu uma portaria do INSS regulamentando como se dará o procedimento interno
na autarquia depois da mudança. Essa norma administrativa provavelmente virá e regulamentará esses processos que estão em curso nessa situação. Mas a tendência é essa, de que o INSS regulamente e que essa modificação instituída pelo STF, né, determinada pelo STF, passa a ser implantada também na esfera administrativa. No caso, qual seria a exigência dessa idade mínima? A idade mínima, quando foi imposta pela reforma da Previdência, ela variava conforme o risco da atividade. Se fosse a atividade que exigia 15 anos de tempo de contribuição, o empregado teria que ter ali 55 anos de idade, mais os 15 anos de tempo de contribuição. O minerador que trabalha fora da frente de produção precisaria de 20 anos de tempo de contribuição, necessitaria de 58 anos de idade. E as demais categorias de trabalhadores, que é mais comum aqui para a gente, que não tem tanto Minas e tal, para essas outras categorias precisaria, além dos 25 anos de tempo de contribuição com exposição à atividade nociva, da implementação de um requisito etário de 60 anos. Ou seja, se uma pessoa que começava a trabalhar com 30 anos de idade e conseguia os 25 anos de trabalho em exposição à atividade de risco, ela faria aí 55 anos, né? E ela precisaria trabalhar 5 anos a mais para completar o requisito etário. Com a queda da idade mínima, agora pela decisão do STF, basta que ela comprove os 25 anos de exposição. Então, ela conseguiria se aposentar aos 55 anos de idade. Como a gente sabe, a gente costuma ingressar ali no mercado de trabalho em torno dos 25 anos, né? Então, 25 anos, a pessoa trabalhando por 25 anos na atividade nociva, ela consegue aposentar com 50 anos. Tem que então, se analisar também a questão da CLT? A CLT, ela vai estabelecer, sim, não só a CLT, como as normas regulamentadoras do trabalho, né, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, vai estabelecer as atividades que são nocivas e degradantes à saúde. Então, sim, é importante ter esse cotejo ali do que seria atividade nociva e insalubre para o direito do trabalho, porque... Hoje a gente vê a quantidade de profissionais que trabalharam durante muito tempo de CLT, mas que hoje estão muitas vezes trabalhando como terceirizados, né? Tem pessoas que, por exemplo, deixaram de ser CLT e estão trabalhando como MEI. Ah, entendi. Então, é o seguinte, a aposentadoria especial ela é destinada tanto para segurados empregados como para contribuintes individuais. Sim. E tudo e tal. Então, não há necessidade de que só empregados assistem direito a essa aposentadoria. Se você trabalha de CLT, talvez seja um pouco mais fácil, porque a tua empresa vai entregar esse documento que é importante, que é o PPP. Mas, se você é contribuinte individual, também recomendo que você procure um advogado especializado, porque ele vai te orientar como você consegue esse documento, esse PPP, para você poder instrumentalizar o teu processo de aposentadoria especial. É possível conseguir, mesmo sendo contribuinte individual, essa aposentadoria especial. Não há necessidade que seja só empregado seletista para ter direito a essa aposentadoria. Tanto o contribuinte individual como o empregado, como o servidor público também tem direito a essa aposentadoria, com essas normas diferenciadas. Doutora, como é que essas pessoas, esses servidores, eles podem ficar a par dos tipos de profissões que podem entrar? As profissões, elas estão descritas no rol do anexo 4 do decreto 3048 de 99 da Previdência Social, que é o regulamento da Previdência Social. Então, nesse anexo consta um rol de profissões em que são consideradas nocivas à saúde. E não só nesse decreto, esse decreto é considerado pelo STF como um rol meramente exemplificativo. Então, podem ter outras atividades que não estejam nesse rol que se enquadrem como especial, né? É importante fazer aí um estudo sobre... Um apanhado, né? Tanto dessa... pesquisa de campo. Sim, porque existem muitos tribunais que abrangem o posicionamento, né? Não só aquele rol descrito no decreto 3048 é considerado como atividade nociva, como outras atividades são consideradas. Então, é uma análise também dos entendimentos jurisprudenciais dos tribunais, o que eles vêm entendendo como aposentadoria especial, né? Há uma necessidade de uma análise por um engenheiro do trabalho e por um médico do trabalho desse ambiente de trabalho, para que haja esse diagnóstico do trabalho desenvolvido com exposição a risco à saúde. Muito interessante a doutora falar assim, porque com certeza esse profissional que já vem trabalhando há muito tempo numa profissão dessa de risco, até a condição de qualidade de saúde dele ou de doença também vai facilitar, né? Sim, muitas pessoas... Porque de repente você começou com uma vida saudável e de repente você chega numa época que você poderia estar bem e você pode
através daquela profissão, ter adquirido algumas doenças que provavelmente você não teria. Exatamente. E o objetivo da aposentadoria é justamente minimizar esses riscos, minimizar o risco de doença ocupacional desse empregado, para que ele saia do trabalho antes de adquirir essas comorbidades, essas doenças. Recentemente, uma pessoa me procurou falando que a mãe trabalha como telefonista por muitos anos e que já desenvolveu uma certa perda auditiva. A gente falando de demência agora há pouco, que tem a ver com esse lado auditivo. Pois é, ela já desenvolveu uma certa perda auditiva justamente pelo trabalho por longos anos nessa atividade. Então agora ela completou os 26 anos, 25 anos de trabalho, no caso ela tem 26, mas basta os 25 anos de trabalho na atividade nociva, já pode aí gozar de uma aposentadoria. Se ela não, se tivesse vigendo, no caso, a idade mínima, ela teria que continuar trabalhando em atividade degradante, poderia agravar o seu estado de saúde e levar uma surdez, caso ela não fosse afastada nesse momento do trabalho nocivo. Então, aí é a importância dessa aposentadoria. E quando a gente fala nesse afastamento, a gente quer dizer os quê? Que você também pode melhorar a sua qualidade de trabalho, porque hoje são várias profissões que trazem essa qualidade de serviço. Quer dizer, o mercado precisa que as pessoas trabalhem, que a economia realmente gire e que ela aconteça. De repente, você está numa profissão que ficou há tantos anos dando lá a sua contribuição, mas não quer dizer que você não possa ir para outra. Sim, exatamente. Quem aposenta através dessa aposentadoria especial, por exemplo, meu pai é aposentado através dessa aposentadoria, ele é eletricista, né? Trabalhou por muitos anos como eletricitário. E aí ele se aposentou. Depois disso, ele foi desenvolver atividade empresária, foi desenvolver outras atividades, contribuindo com a economia do país, de certa forma. Certeza. Então, assim, não é só um dispêndio, porque muito se fala que esse tem segurado... Tem medo, por falta de informação, não vou entrar porque eu posso me prejudicar, depois eu não vou poder trabalhar. Não é sobre isso, não pode né? trabalhar na atividade de risco, há essa vedação. Sim. Se você aposenta como especial, você não pode trabalhar na atividade de risco mais, porque senão a aposentadoria cessa. Sim. Mas você pode trabalhar em outras atividades, em atividades diversas, porque o objetivo da aposentadoria é retirar esse trabalhador do risco. Então não faz sentido ele aposentar e continuar trabalhando na atividade nociva. Então ele tem que haver o afastamento da atividade de risco, né? Doutora, foi muito bom ter te trazido para cá para a gente falar sobre esse assunto. Eu quero que você fique à vontade para trazer mais informações, para a gente finalizar esse bate-papo. Mas eu acho que foi um alerta maravilhoso e chamar a atenção sua. Se você está em dúvida, entre em contato com a doutora. Tem outros profissionais também da área de direito. E eu queria que a doutora deixasse também o Instagram. Fique à vontade. Muito obrigada. O meu Instagram é ritavillanova.adv e nele eu posto diariamente dicas sobre aposentadoria, especificamente sobre aposentadoria especial, que eu trabalho já há 10 anos com esse benefício. Então, você que trabalha em atividade de risco, acredita que a sua atividade é uma atividade degradante, com calor excessivo, com ruído excessivo, avalie se não é o caso de procurar um profissional, porque você pode ter direito já a essa aposentação e está se colocando em uma atividade nociva por mais tempo por desconhecimento. Então, procure acesso a seus direitos. Obrigada, tá, doutora? Imagina, eu que agradeço. Muito bom a gente estar aqui conversando com a doutora. Direitos e Deveres volta na próxima semana. Você só tem a ganhar quando você assiste o nosso Bom Dia.